Tá gravando? Um programa de arte, cultura. Onde a gente vai chamar artistas para conversar sobre algum tema. Acho que não, acho que pode aparecer coisas que a gente nem imagina. Aí fiquei pretérita. Gesamtkunstwerk. Então a vinheta é meio sem só assim nome. Gesamtkunstwerk. Programa número 2, Águas de Março, fechando o verão 2016. Bom dia. Eu, Maurici Damasceno, e minha amiga jornalista Schiller Marciano, iniciamos o programa Gesamtkunstwerk na Rádio CT, Web Rádio CT. Eu, Maurici Damasceno, produtor e locutor, e trabalhos técnicos de Schiller Marciano. Como disse, na Web Rádio CT do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O programa Gesamtkunstwerk tem como proposta lançar luz sobre temas importantes para nossa cidade, região e o mundo. Um programa para falar de música, arte, cultura, tecnologia, mobilidade urbana, cidades do futuro, amores líquidos, arquitetura, urbanismo, sociologia, filosofia e outras bobagens. No programa de hoje, temos a presença de Alcemir Palma, diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Alcemir Palma é sociólogo, formado pela PUC de São Paulo, foi conselheiro tutelar de São José dos Campos entre os anos de 1998 e 2001, agente cultural em São Paulo, né, na gestão, se eu não me engano, da Luísa Erundina, de 1990 a 1992. O que nós chamamos hoje de ação cultural descentralizada, ele fez um trabalho nos anos de 1993 a 1996 na Fundação Cultural Cassiano Ricardo e diretor da Fundação Cultural Jacareí. Alcemir Palma, segundo ano do segundo mandato à frente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Você já está com aquela sensação do dever cumprido? Bom dia. Primeiro, saudar este espaço da Rádio do Sindset, saudar este programa comandado aí pelo Maurici, já que temos poucos programas, poucos espaços em nossa cidade que efetivamente discutem temas de importância municipal, temas de importância nacional e que venham trazer mais luz, mais reflexões sobre aquilo que ocorre no nosso município. Bom, com relação ao dever cumprido, esse é um dilema, porque há uma situação, Maurici, em que a demanda, especialmente na área da cultura, primeiro que é uma demanda antiga, é uma demanda que é ligada ao tempo administrativo da Fundação Cultural, mas da administração como um todo, e você tem em paralelo, que eu chamo assim de tempo da população. E conciliar isso é uma agonia. Então, diria até que dicotomia entre você conciliar esses dois tempos, com a burocracia, com os processos internos da própria fundação e com a realidade que nos traz a demanda diária. Então, essa diferença, não sei se dá para afirmar que eu tive ou que se tem o dever cumprido. Eu acho que esse exercício de você, e eu já trabalhei em outras administrações e sei bem o que é isso, te dá um sentimento de fazer, aprendi com o Mário Sérgio Portela, de fazer o seu melhor. Entretanto, você vê, e aí a gente pode citar aqui vários exemplos, do muito que há por fazer na área da administração e na área de política cultural. Então, é relativo a resposta. Eu poderia dizer que sim, é o dever cumprido, porque eu fiz o meu melhor. Por outro lado, se percebe o quanto ainda é necessário fazer para ter uma política cultural à altura de São José dos Campos. Bacana, Alcemir. Antes de a gente adentrar aí sobre essa questão dos feitos e os marcos da sua gestão,
Eu queria que você contasse um pouco sobre um livro que você tem editado. Não, essa foi uma experiência que eu não me considero nem de maneira alguma um escritor, mas foi uma pesquisa muito interessante. Quando eu trabalhei na Fundação Cultural de 93 a 97, você até frisou aí com a criação da Ação Cultural Descentralizada, e nesse período, né, até pelo ofício, eu conheci vários bairros da cidade. E eu me impressionei muito no bairro, atuando no bairro de Eugênio de Mello, do Galo Branco, com uma figura que morava lá, que se chamava Ernesto Vilela. Ele era um homem, tinha quase 2 metros de altura, ele rimava muito a sua fala, mesmo na conversa ele tinha esse ato. E ele se afirmava como calangueiro, e me chamou muita atenção. Eu saí da fundação em 97 e na sequência eu já estava fora da fundação e tinha essa condição, apresentei um projeto, a Lei de Incentivo Fiscal, a LIFE. Na verdade eu apresentei 2 projetos, mas esse em especial pressupõe escrever a história dele e falar um pouco sobre o calango, que é um estilo de música e de dança originário de Minas Gerais, mas que esteve presente no Vale do Paraíba. Faz parte da tradição e da cultura aqui da região? Faz porque a gente tem uma ligação muito... estou dizendo aqui, o Vale do Paraíba tem uma ligação muito forte com o sul de Minas, até porque faz divisa. Mas a ideia era falar um pouco sobre o Ernesto Vilela. Isso eu lembro com clareza. Aí fiz o projeto para escrever um livro sobre ele, sobre o calango. Eu acho que faltavam uns 2 dias para protocolar o projeto, caiu minha ficha. Eu falei, mas se eu vou escrever sobre alguém que canta, eu tenho também que ter um disco, ter um registro dele cantando. Aí acho que eu incluí, assim, entrou de sopetão a produção do disco. E foi aprovado o projeto, né? Aliás, foi aprovado porque ali foi assim, você tem um projeto, você apresenta, foi no final de 97, ele foi aprovado, e você tem 1 ano para captar recurso, né? Ainda é assim. Eu consegui captar recurso de um patrocínio no último mês que eu tinha direito, ou seja, no final de 98. E aí eu passei a executar o projeto em 99. E eu lembro, assim que o projeto foi aprovado e eu consegui o recurso, eu fui conversar com ele, explicar para ele, porque ele já tinha autorizado, né, fazer o projeto, e expliquei para ele, falei, a gente vai fazer entrevista, eu vou decupar um pouco as entrevistas, vou escrever, vou gravar um disco, aí queria confirmar com o senhor a sua autorização. Ele falou, claro. Aí ele falou, o senhor vai falar sobre minha vida? Aí ele começou, eu só estava comunicando, né, reafirmando a autorização. Aí ele começou, eu lembro isso com clareza também, na sequência, a contar a vida dele em rima. Era muito curioso isso. Em rima. E ele já autorizou. Aí na sequência eu comecei a pesquisar, eu nunca tinha feito trilhado esse caminho, né, na área de cultura popular. Tinha muita ligação com a cultura popular, mas com o objetivo de fazer o livro. E eu convidei o Beto Quadros para fazer a produção do disco, né? Até porque eu não tinha e não tenho nenhuma prática ligado ao estúdio para poder fazer a gravação de alguma música, seja ela qual for. E no meio do caminho, porque o projeto era de 1 ano, aí no meio do caminho, mais exatamente no mês de julho, o Beto Quadros falou, tá liberado o estúdio, né? Se você quiser, a gente vai lá, faz um teste, leva ele. Porque a minha previsão no projeto é que eu fizesse a gravação, até por contato com ele, fizesse a gravação ao final do projeto, porque eu ia selecionar o que me interessava. Mas ele falou, não, a gente leva ele para o estúdio, conhece um pouco, a gente utiliza alguns horários, né, porque o estúdio é por tempo, né, por horário. Eu falei, tudo bem, Beto, pode ir tranquilo, né? Tanto que eu nem acompanhei, porque eu falei, vai ser ele vai levar. Aí foi feita a gravação com o Ernesto, mas mais como um teste, mais com a ideia de familiarizar ali com o estúdio. Terminou 1 mês depois, 2 meses depois que ele saiu do estúdio, ele faleceu.
Ou seja, ele não acompanhou o lançamento do livro e nem do Quando disco. ficou pronto, então ele não acompanhou esse Não, porque ele tinha falecido no meio do caminho. E para a gente produzir o disco, né, porque o disco é composto de canções, de música de calango, de desafio e de declamações, porque ele também declamava muito bem. E foi muito triste, assim, porque para mim foi muito de triste. uma certa forma ficou como uma homenagem póstuma, inclusive. Né? É verdade. Ele tinha, só para você ter uma ideia, claro, aí foi feito o lançamento, a gente fez o lançamento na sequência, a gente teve que utilizar um espaço muito grande, que foi o teatro ali na Teatro Ozanam, que fica atrás do Asilo Santo Antônio, né, que é um espaço das irmãs. E vou falar só por um dado, ele tinha 24 filhos. Então você imagina a quantidade de parentes agregados que compareceram, os meus amigos. Uma festa bonita, então. Foi uma festa bonita. Uma família grande, enorme, presente. Mas, infelizmente, não teve, claro, por tudo isso, não teve a presença dele. Eu lamentei muito, porque ele por si só, quem o conheceu sabe disso, né? Ele era muito incrível, a memória dele era incrível. E ele cantava, mas ele não tocava nenhum instrumento. Ele não tocava viola, as pessoas acham até que ele tocava, mas ele não tocava nenhum tipo de instrumento. E o que eu posso dizer, né, mais em especial ao disco, é o único registro sonoro ou registro fonográfico, né? Há um registro em VHS, mas que a Fundação fez na década de 80. Mas a respeito de um disco que tenha tratado dessa importância do Ernesto, ainda bem que eu fiz, né? Só isso. Terminou por ser uma homenagem póstuma. Depois eu tive, posteriormente, a segunda edição, só para frisar. Eu também entrei num projeto, no Programa de Ação Cultural, o PROAC do Estado, que também foi aprovado na área de cultura popular, para fazer a segunda edição do livro. E aí a gente incluiu mais declamações no disco, porque o disco ele tinha um limite. Eu tinha os CDs Masters, que a gente gravou em estúdio, e a gente acabou incluindo mais umas 4 que ainda que acabaram não entrando no primeiro disco e entrou no segundo, de declamações do Ernesto Vilela. Alcemir, e integra o catálogo de alguma editora independente? A gente consegue encontrar esse livro em alguma livraria? Ele não, hoje você não encontra em livraria, porque ele se esgotou na primeira, era a editora Isayama, que depois a própria editora faliu, da primeira edição, né? Aí foi uma experiência para mim também. E depois eu fiz de forma independente e com apoio de uma entidade cultural que é a Companhia Bola de Meia, né? Então a Companhia Cultural Bola de Meia hoje, que fica... Daqui de São José mesmo. Aqui de São José, fica até próximo ao sindicato, né? Fica aqui próximo à Vila Diana. Ela tem os exemplares, então quem tiver... Uma que pode entrar em contato comigo, né? Mas quem tiver interesse é só entrar em contato com a Companhia Cultural Bola de Meia, que eles têm lá os exemplares e o disco, porque é um livro e disco junto, né? Para conhecer um pouco mais. Ele, além dos parentes, porque aí começa a aparecer vários parentes, é muito curioso. Eu não decorei ainda todos, quer dizer, não conheço, tive contato com... Ele teve 2 esposas, então tem os primeiros filhos, né? E os segundos filhos das 2 esposas, né? Mas ele é muito procurado, além dos parentes, por muitos pesquisadores, né? Então há muitas pessoas que trabalham com cultura popular, há pessoas que trabalham na área de música, né? Recentemente eu vi um disco do Beto Quadros, que fez uma pesquisa sobre música pelo país, né? Se utilizou muito do Marcos Pereira, foi um pesquisador da década de 70, e ele tem o calango, né? Entre as músicas que ele gravou, que ele apresentou no show, tem o calango. Então você tem esse tipo de procura pelo livro, né? Basicamente, Bacana. Parentes e pesquisadores. Nós teremos a oportunidade de repercutir, inclusive, essa gravação, que eu acho que é um material precioso. Bom, Alcemir, então vamos falar um pouco sobre a sua gestão aqui à frente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O que você poderia destacar como os feitos, os marcos da sua gestão? Eu nunca tinha pensado sobre isso, Maurício.
Mas o que tem que destacar, eu acho que o grande feito desse período de 2013 até agora, estou gravando aqui agora em março de 2016, é a própria administração do prefeito Carlinhos Almeida. Ou seja, o fato dele ter ganho as eleições em 2012 e estar realizando o seu programa de governo, então eu acho que esse é o fato indiscutível. Por quê? Porque não dá para falar dos feitos da Fundação sem ele estar inserido no programa de governo do Carlinhos Almeida. A Fundação Cultural que é sindicada acaba cumprindo o papel de Secretaria Municipal de Cultura. Isso vai ser... Essa pergunta é interessante porque eu acho que em São José não é exatamente o caso, mas fora de São José eu tenho que me apresentar, e muitas vezes eu faço dessa maneira, para depois explicar, que eu sou secretário de Cultura de São José. Aí na sequência, quando há tempo, quando eu falo por telefone ou ao vivo, eu explico que aqui a política cultural é gestada por uma fundação, né? Porque se eu digo primeiro que eu sou da fundação, de uma fundação cultural, há uma confusão se é uma fundação privada, se é uma fundação pública, se existe uma secretaria, porque há municípios que têm secretaria direta e fundação, né? Então essa vamos chamar de confusão, persiste. Mas ela cumpre esse papel, então é ela que até pela lei, a lei orgânica estabelece que a Fundação Cultural é responsável pela política cultural do município. E aí dentro desse contexto, como eu estava falando, quer dizer, não há como desassociar o apoio, a abertura que o governo municipal, que o prefeito Carlinhos Almeida fez e dá à Fundação Cultural. Não há como falar da Fundação Cultural sem falar da ação municipal como um todo. Então isso é importante deixar claro. De qualquer maneira, quando a gente entrou, eu acho que são vários itens, Maurício, mas eu vou citar alguns aqui que são importantes para a gente talvez refletir. Marcam, né, a sua gestão. A primeira é a de você reafirmar na política cultural do município uma política de Estado além de uma política de governo, né? Ou seja, para quem está nos ouvindo, como é que as ações da Fundação elas se consolidam além de 4 anos de um governo, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade das políticas públicas de maneira geral, né? Ou seja, você, que é comum, infelizmente, ou seja, o governo que entra, ele esquece o que foi feito pelo gestor anterior e passa a estabelecer novas prioridades. Isso é comum na gestão pública do Brasil. Eu acho que é um grande problema. A gente tem várias áreas que têm grandes avanços nesse sentido. Saúde, educação, a própria assistência, né? E a cultura entrou nesse campo através, e aí tem que ressaltar também o governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, agora com Juca Ferreira, quando eles estabeleceram o Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura é que você chama de política de Estado. Que vai além, né, de uma política de governo. Isso, ou seja, o Sistema Nacional de Cultura, ele estabelece na sua lei, é uma lei, né, que foi aprovada, houve grandes períodos de discussão, desde 2002, eu acho que na própria eleição de 2002, isso já estava no programa do governo Lula, e depois, na sequência, os ministros passaram a fazer uma série de discussões, audiências, mas efetivamente ele está em lei em 2010. E ele estabelece instrumentos, né, da política de Estado, né? Então, o primeiro ato, eu acho que e talvez o grande, a meu ver, ele é um grande feito que provavelmente a população não veja, né? Talvez as pessoas esperem, eu vou falar também... Tem uma importância estratégica. Ele tem uma importância país, né? grande e que não é uma ação direta, ao meu ver mas não, a população espera quais são os grandes eventos, quais são as grandes obras, quais são as grandes os grandes marcos do ponto de vista de serem palpáveis, vamos dizer assim, né? Mas para mim o grande marco é o que a gente está realizando na consolidação do Sistema Municipal de Cultura. Porque se eu disse que o Sistema Nacional ele estabelece os instrumentos, isso se reproduz no âmbito dos estados e dos municípios. E, obviamente, aqui em São José dos Campos a gente construiu, né, deve ser votado... Aliás, nós aderimos
ao Sistema Nacional de Cultura logo no primeiro ano da sua gestão. No primeiro mês. Primeiro mês da sua gestão. O primeiro ato, eu acho que significativo da Fundação Cultural foi em janeiro de 2013, quando fizemos a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, porque é um processo, né, você não faz estralando os dedos ou da noite para o dia a construção do sistema municipal e seus instrumentos. Mas a adesão ao Sistema Nacional significa que nós estamos dando recado, e aí digo nós, a Fundação Cultural e o Carlinhos Almeida, por isso que eu citei, de que faremos no município o sistema municipal e seus instrumentos. Né? Então, a adesão acho que foi um marco fundamental para este processo. Então, eu espero, a gente ainda está em março, espero até o final da gestão que nós venhamos a consolidar tanto a lei em si do sistema municipal quanto seus marcos. E vou citar alguns, né, para não... Vou aqui citar alguns instrumentos do sistema municipal, né? Não há uma ordem exatamente, mas... Que são elementos que compõem esse Sistema Nacional de Cultura ou o Sistema Municipal as conferências municipais de cultura. Fizemos 2 conferências nesse período, né? Uma em 2013 e a de 2013 seguiu... Nós tivemos uma conferência o ano passado. Não? Tivemos uma conferência em 2015 que foi justamente para validar e consolidar o Plano Municipal de Cultura, que é um outro instrumento, né? Mas as conferências são fundamentais, aliás, segue tudo aquilo que a Fundação vem fazendo, que é o diálogo com a comunidade. O outro marco, a gente pode falar um pouco mais sobre ele, um outro instrumento que diz respeito ao sistema municipal de financiamento é o Fundo Municipal de Cultura. Né? Esse sim representa um grande avanço, eu acho que a gente vai detalhar um pouco mais adiante. O Fundo Municipal de Cultura, ele é um dos instrumentos do sistema municipal, mas a gente aprovou ele antes do próprio sistema. Né? Então o Fundo Municipal foi aprovado em lei logo no primeiro ano, no final de 2013, e depois, 2014, 2015, a gente lançou os editais para que a comunidade, os produtores tivessem acesso ao Fundo Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura, porque o plano também é um outro instrumento de planejamento para as ações de cultura, porque o plano ele estabelece, e confesso que é um exercício Esse plano difícil. Está aprovado? Não, esse plano não, esse plano é que todo o processo desses instrumentos eles seguem o seguinte caminho: você discute com a comunidade, encaminha a prefeitura também faz os ajustes necessários, encaminha a Câmara aprovando e o prefeito sancionando, ele vira lei, e a partir do momento que ele vira lei, ele se torna efetivamente um instrumento de Estado. O plano, nós fizemos várias discussões, assembleias, colocamos ele à disposição, inclusive, de sugestões à internet, né, de forma colaborativa, e ele foi protocolado este ano à prefeitura. Ou seja, o plano ele foi construído a partir dessa discussão ampla com a sociedade. Sim. Uma forma bem democrática, democrática, com uma participação, inclusive por intermédio das conferências. Por intermédio essa conferência, como a gente disse, é que a terceira conferência que São José promoveu na sua história foi justamente para consolidar a proposta do plano municipal. Mas está na prefeitura, a gente espera que esse ano seja protocolado à Câmara Municipal. O que a Câmara votará, e aí eu acho de certa maneira até natural, Maurício, a confusão das siglas, né, a confusão das palavras. Então a Câmara vai votar o Sistema Municipal de Cultura, o que eu acho que é o projeto de lei ele não está detalha, em tramitação nesse momento na Câmara Ele Municipal. não detalha, mas ele estabelece esses instrumentos. E na sequência é que vem o detalhamento desses instrumentos. Então o plano, depois ele é previsto no Sistema Municipal, que a gente espera ser aprovado, mas ele na sequência, vamos chamar assim, ele é um detalhe do instrumento como tal. Né? O fundo foi antes, então ele já foi detalhado, né? As suas normativas e o seu sistema de funcionamento. E aí, em paralelo, porque a gente sabe também que o tempo é curto, mas a gente espera fazer isso esse ano, nós estamos discutindo o Conselho Municipal de Política Cultural. Né? Quem estiver nos ouvindo, há um prazo, mas ele está à disposição no site da Fundação Cultural. E a gente espera que o Conselho, que é um outro instrumento, ele também seja discutido com a comunidade. Haverá uma audiência pública em abril para discutir ele, ou seja, a sua composição, as suas atribuições, a sua maneira, o seu raio de ação, né, as suas competências, né,
as competências que competem ao Conselho e que efetivamente tratam diretamente com o órgão gestor. Então, esses detalhes vamos chamar assim, do anteprojeto de lei do Conselho vai passar pela audiência, vai passar pelo Conselho Deliberativo, que hoje é um conselho que discute junto à Fundação, vai ser encaminhado à Prefeitura, a gente espera encaminhar ainda no primeiro semestre, esperamos também que o projeto de lei do Conselho seja encaminhado à Câmara ainda esse ano para ser aprovado esse ano. Então, talvez o grande marco do Sistema Municipal de Cultura, como eu falei no início, e com os seus instrumentos, nós esperamos que até o final desse ano sejam aprovados na Câmara. É o que a gente espera. Por isso que a gente está... eu estou falando aqui de vários elementos e de várias etapas em que eles se encontram, mas a ideia é que eles estejam, né, aprovados. Há uma sigla que as pessoas... É um protocolo que precisa ser seguido. Né? Tem que seguir. Né? A gente brinca dentro dos sistemas de cultura, o pessoal brinca que tem o chamado CPF da cultura, que é a sigla de C de conselho, P de plano e F de fundo. Né? Nós já temos o fundo, o plano foi protocolado e a gente espera... É a trilogia. Então, quando eu me encontro com gestores de cultura, a gente fala, e o CPF da cultura? Né? Há municípios que optam por fazer isso num projeto só. Né? Nós optamos até para colher sugestões, fazer separadamente. Então, o fundo foi aprovado, o plano está protocolado e o conselho a gente espera também protocolar de forma separada e detalhada, bem discutida, para que ele já comece, além da participação de todo mundo, mas comece de uma maneira melhor. Perfeito. Alcimir, bom, você destacou, então, 3 elementos aí constitutivos do Sistema Municipal de Cultura. São mais, mas os 3 talvez mais importantes. Deu ênfase para 3, que é o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural. Bom, vamos fazer uma breve reflexão sobre o Fundo Municipal de Cultura. Por que o Fundo Municipal de Cultura é melhor, sendo que nós já tínhamos outras formas de financiamento à cultura? Uhum. Onde que ele beneficia mais, né, a comunidade artística, a população, né? Por que ele é mais efetivo? Eu não sei o que você poderia destacar. Tá, não, eu vou dizer, eu tenho 2 destaques. E antes de falar do fundo, eu vou citar um exemplo que talvez sejam conhecidos pelas pessoas. Fazer um paralelo e as pessoas talvez tenham um certo entendimento sobre isso. Primeiro, dizer que o Sistema Municipal de Cultura estabelece o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. E ele é composto por três formas de financiamento. Um é o orçamento próprio, né? E só para lembrar que... que são os repasses que o Poder Municipal... Só para lembrar que quando a gente fala do Sistema Nacional de Cultura, a gente está falando também que ele remete aos municípios, somos mais de 5 mil municípios, nem todos os municípios têm um gestor próprio de cultura, nem todos, eu acho que a grande maioria tem uma dotação própria à cultura dentro do orçamento municipal. Então, quando há esse destaque, é porque isso não ocorre num cenário nacional. De qualquer maneira, o primeiro item do sistema de financiamento é um orçamento próprio, que temos, né, desde que foi criada a Fundação, ela tem. O outro é uma lei de incentivo que não é obrigatória dentro do sistema, mas que temos também no nosso município. E o terceiro é o fundo. Né? Há um quarto, mas que é muito raro, que é um sistema de aplicação, mas esses 3 primeiros, orçamento próprio, lei de incentivo e fundo, são o que compõem o sistema de financiamento à cultura. E nós não tínhamos o fundo. E quando optamos por fundo, né, ou seja, eu ter recursos que possam ajudar os produtores e aos artistas, e vou citar a importância agora voltando ao paralelo que eu disse no início. As pessoas conhecem a Lei Rouanet, né, como um sistema... É uma lei de incentivo fiscal essa. Uma lei de incentivo, a Lei Rouanet, né, que é nacional. Né? Ou seja, as empresas têm isenção, tem uma porcentagem, chega até 100% de isenção no imposto de renda para financiar a cultura. Hoje em dia, é comum sair matéria sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet trata do sistema de isenção ao imposto de renda e trata também de um Fundo Nacional de Cultura. Mas falando assim de forma simplificada, o Fundo Nacional de Cultura ele tem recursos muito pequenos comparado
aquilo que o Estado abre mão do seu imposto de renda. E muitas vezes os recursos destinados a essa isenção do imposto de renda chega a ser bem maior que o próprio orçamento do Ministério da Cultura. Então é necessário mudar a Lei Rouanet, né, para que o Ministério possa ter mais recursos, inclusive no próprio fundo, para poder associar isso à sua política cultural. Por quê? Porque os projetos aprovados na Lei Rouanet, eu estou citando a Lei Rouanet porque ela é mais conhecida, daí eu chego no município... Nós temos, né, uma lei de incentivo fiscal aqui no município. Muitas vezes os projetos aprovados, eles não se coadunam com a política. Muitas vezes os projetos aprovados na Lei Rouanet, eles acabam beneficiando produtores que têm outras formas de conseguir recursos. Bom, né? Recentemente eu li uma matéria, saiu na Carta Capital, né, tratando dessa questão. Aliás, recomendo. Acho que deve ser na penúltima Carta Capital, que trata justamente disso, dos grandes beneficiados, da grande concentração, né, na região sudeste, mais especificamente Rio-São Paulo, né, da grande concentração em quem consegue de forma fácil o patrocínio. E o que acontece? Quem decide o patrocínio? Isso que eu ia perguntar. Quem decide efetivamente o que vai patrocinar, porque tem que ter a captação de recurso, é o mercado. E em última instância, na verdade, são as empresas. É o empresário, né? Então, pegando um exemplo, recentemente, ela abriu mão, né, mas eu vou citar o exemplo dela, só para a gente ter uma ideia. A Cláudia Leite teve um projeto aprovado, apesar dela ter... Aliás, foi bastante polêmica essa questão, né? Aí, né? Há um tempo atrás era a Maria Bethânia, que também abriu mão do projeto. Mas você tem um projeto, imagina uma grande empresa, né? Apesar dela ter aberto mão do projeto, mas você tem um projeto da Cláudia Leite, né, que aconteceu, e você tem um projeto vamos pegar um músico de São José dos Campos, ou um grupo de teatro de São José dos Campos. Obviamente a empresa quer associar o seu nome, né, claro, porque é a lógica de marketing. Além do benefício fiscal, ela tem um retorno muito maior com relação a então é o que acontece, é o que acontece, além de projetos equivocados. Eu estou dando um exemplo nacional porque, em certa medida, a lei de incentivo fiscal à cultura em São José, ela também tem ela deixou, ela teve um processo em que ela foi alterada, né? Ela é de 94, em 98 ela foi alterada, mas ela não cumpria a função, ao meu ver, e não cumpre a função, ela existe ainda, de estar associada a uma política cultural, o que o fundo cumpre. E aí vou citar também o que eu quero dizer com isso. A lei de incentivo fiscal, além daqueles que foram selecionados não conseguirem captar recursos junto às empresas privadas, porque elas têm que desembolsar 20% do valor do projeto do bolso, né? Não é renúncia. Então aí é uma grande dificuldade. Hoje, então, nem se fala. É a contrapartida. Né? Que é a contrapartida. Ou seja, além daquilo que é renúncia, eles têm que tirar do bolso. E aí o que acontece, que é o que tem acontecido, quem consegue patrocínio é quem conhece alguma empresa, quem é amigo de alguma empresa, quem tem parente em alguma empresa, né, que topa apoiar e que topa dar a contrapartida. E outro mecanismo que é da lei de incentivo, que, a meu ver, não contribui, é que é uma lei de incentivo, vamos chamar assim, aberta. Então, aceita-se projetos culturais, qualquer projeto cultural, desde que cumpra os requisitos legais, morar em São José, e isso é um projeto cultural, tá, ele passa, claro, por uma seleção, cumpre os requisitos, está tudo ok com a documentação, então é aprovado. E, a meu ver, o fundo, desde que ele foi criado, ele tem uma outra lógica. Ou seja, ele é feito através de um edital e o edital direciona... Que é muito mais democrático. Que é muito mais democrático. Que você permite o acesso a todos que têm interesse em participar. A todos que têm interesse, mas o edital é direcionado, Maurício. Então eu faço um edital... Uma diretriz, né? Ele tem uma diretriz e é discutido junto a um conselho gestor, nós temos audiência pública que aponta essas diretrizes, tem uma sigla que chama PLANAR, que é o Plano de Aplicação de Recursos. Que é onde se discute serão aplicados de que maneira vai ser o edital. Municipal de Cultura. Perfeito. Então, o ano passado, nós fizemos um edital que chamava Interartes. Então, todos discutiram a importância de se aprovar projetos onde as linguagens artísticas elas tinham que ter no mínimo duas e que elas, obviamente, se ligassem, elas dialogassem. Foi aprovado, estou dando um exemplo do ano passado, que foi indicado esse ano também, projetos destinados a jovens de 18 a 29 anos, ou seja,
projetos que incentivem novas pessoas, novos produtores a se inserirem nesse pequeno, vamos chamar, nesse pequeno mundo de produtores culturais, mas que tem uma possibilidade de apresentar seus projetos. Então, estou dando esses 2 exemplos de edital que é direcionado, e é diferente da LIF, porque a LIF ela não opta por uma linha. E você pode chegar a uma situação, e depende de como vai ser a audiência, depende de como vai ser a decisão do Conselho Gestor, que é um grupo criado para avaliar os projetos, para aprovar os projetos, aprovar os editais e consolidar aquilo que é discutido na audiência pública. Eu vou dar alguns exemplos de que não existe, mas pode vir a existir. De repente, é interesse do Conselho Gestor fazer um edital voltado só para produtoras mulheres, ou só para produtores negros, ou um edital voltado só para uma área artística. Por algum motivo, se opta por fazer um edital voltado ao audiovisual ou artes plásticas. Ou seja, você ter edital direcionado, né, que, a meu ver, até porque eu sou gestor da Fundação Cultural, penso e defendo, e espero que quem esteja lá também defenda, que esses editais e essas direções estejam linkados à política cultural do município. Que esse é o grande diferencial do fundo. Além de todas o seu detalhamento, vale a pena um dia a gente falar sobre isso, né? Os seus mecanismos de acesso, a sua maneira de fazer com que as pessoas tenham uma forma, entre aspas, facilitada de poder, por exemplo, fazer inscrição, né? Outro item que foi muito discutido e debatido no fundo é de você ter uma assessoria que facilite, capacite essas pessoas a escreverem os projetos, a fazerem a prestação de contas, né? Porque, e aí falo uma visão muito pessoal, eu entendo que o que eu chamo assim de sucesso do Fundo Municipal de Cultura, né, ou seja, dessa disseminação de projetos pelas cidades, e as pessoas vão acabar vendo isso, porque a gente tem agora em curso 23 selecionados que estão, neste momento, realizando seus projetos. E, a meu ver, o que eu chamo de sucesso, ou de bons projetos ocorrendo no município, fará com que a própria continuidade, apesar de estar em lei, a própria continuidade, eventualmente aumento de recursos para o fundo se dê por conta disso. Então, nos interessa como gestor que isso dê certo. Nos interessa como gestor que essa democratização, que essa possibilidade de fomento seja bem sucedida no município. E só o será com esses vários caminhos, instrumentos que a gente está colocando à disposição dos produtores. Não tenha dúvida.Essa pauta, essa matéria, né, do Fundo Municipal de Cultura, acho que ela rende até um programa inteiro ou vários programas, né? Até porque, Maurício, é importante destacar... Mas o bacana é isso que você citou, que é um avanço no sentido que democratiza o acesso aos recursos destinados à cultura. Né? Com relação à democratização, eu vou falar um pouco também da democratização, mas eu queria destacar que o Fundo Municipal de Cultura ele foi uma grande bandeira daqueles que estavam antes dessa gestão. Porque, vou dar um exemplo, eu ajudei a construir a primeira conferência municipal de cultura. Os que estavam, que pertenciam ao movimento cultural da cidade, é isso? Movimento cultural antes de 2013. E claro, eu estava junto nesse movimento. Eu vou citar um exemplo. Eu fui da comissão organizadora da primeira conferência municipal de cultura em 2009. Né? É um documento público. Na conferência de 2009... saiu lá como proposta da conferência a criação de um Fundo Municipal de Cultura. Quando da discussão, que eu citei aqui, que houve várias discussões sobre o Sistema Nacional de Cultura, o sistema prevê os fundos. Né? Outro benefício do fundo é que esperamos, né, falei aqui da Lei Rouanet, se aprovado um projeto que o Ministério da Cultura encaminhou ao Congresso, que é o Procultura, que altera esse sistema de financiamento, haverá a possibilidade de recursos fundo a fundo. Então, o Fundo Nacional poderá possibilitar recursos aos fundos municipais desde que eles existam. Por isso também a gente criou e a gente espera que isso ocorra. Mas o Fundo Municipal foi uma grande bandeira. Estou dando o exemplo de 2009, mas depois em 2011, 2010, 2011, eu fui à praça, fui pedir baixo-assinado, a gente se manifestou na praça, a gente fez várias reuniões tratando especificamente desse tema do Fundo Municipal de Cultura. Então, ele era um anseio, né, do movimento cultural. Entrou no programa de governo do Carlinhos, né, por isso também a gente fez questão que ele fosse aprovado no primeiro ano,
E tá aí, tá funcionando, as pessoas podem acessar o site da Fundação, tem um ícone lá, Fundo Municipal de Cultura, tem as normativas também, que levou um bom tempo que foram os decretos, a maneira de composição do Conselho Gestor e tal. A gente conseguiu deixar isso redondo. Então isso existe, isso espero que continue o ano que vem, e é um grande marco para a Fundação. Falando com relação à democratização, nós ampliamos em muito, Maurício, e aí falando do fundo, ele só existe por conta dos editais, com relação ao acesso. Perfeito. Mas a Fundação como um todo, né, ela já tinha isso, ela já tinha para alguns projetos, ela fazia editais, mas a gente ampliou significativamente a emissão de editais para o acesso aos espaços, aos projetos e aos recursos da própria Fundação. Aliás, o número de editais na sua gestão, né? Aliás, você está na segunda gestão, mas é algo realmente que fica muito flagrante, né? Porque nós tivemos inúmeros editais promovendo uma participação muito grande da comunidade, né? Sim, a gente pode... isso já existia, como Quantos eu disse. foram os editais? Você tem esse número, ou você não? Eu acho que foram 21 em 2015, né? Porque são editais públicos onde qualquer cidadão, né, claro, e são editais que eles tratam de temas diversos. Vou citar, por exemplo, a gente tem um edital que já existia, que era de ocupação dos espaços. Teatro Municipal, Cine Santana, o Teatro da Ilor Varela, né? Porque a demanda é muito grande pelo uso dos espaços, então a gente lança esse edital. Quem deseja apresentar a proposta de ocupação, porque tem uma lógica lá de empréstimo, né, e de cheque calção, tem toda uma norma onde tem que ser seguido o edital, né? Todos os editais têm as suas regras, mas esse é de ocupação de espaço. Estou dando um exemplo de edital. Nós fizemos um edital de valorização da cultura popular, que foi de mestres da cultura popular e de grupos de cultura popular. Desde 2013 a gente tem lançado, esses são 2 editais, um de mestre e outro de grupo. Fizemos, que também era uma demanda da comunidade, editais que a gente chama de editais de circulação, mas são editais voltados a grupos de teatro, a grupos de circo e de contação de história. Então é um edital na qual a gente recebe projetos desses grupos que são selecionados, né? Todo edital basicamente tem uma seleção, são selecionados, recebem um recurso para isso, para poder circular, apresentar os seus espetáculos, tanto nessa área, vamos chamar de artes cênicas, quanto de música. Então eu tenho um edital específico de música, um edital específico de teatro, circo e contação de história, onde os selecionados circulam pelas casas de cultura e por espaços da cidade. Os editais dos grandes eventos, como Festidança, Festivale, Semana Cassiano Ricardo. O ano passado tivemos um festival de música autoral e que foi objeto de um edital, né? Tivemos um edital específico ligado à Semana Cassiano Ricardo, que foi a premiação de músicos que musicaram poemas do Cassiano Ricardo. Temos editais, e que também já é tradição, foi antes da gestão, que esse é um grande edital, né, de credenciamento de monitores que desejam dar oficinas culturais do programa Arte nos Bairros, né, que é um grande programa do município. Ou seja, são inúmeros. São inúmeros, eu não vou parar de falar. Temos Né? edital também que já tem uma longa história de desenhos na área de patrimônio, né? Mas o que é importante frisar, e falando assim parece que é simples, Maurício, mas a gente ainda vai falar aqui da dificuldade de pessoal que a gente tem na Fundação Cultural, e apesar de toda a dificuldade, e não é simples fazer um edital, não é simples você prever todas as situações que podem ocorrer quando a gente coloca isso na rua, né? E a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas a gente opta, e eu acho que é o melhor caminho, dado que os recursos e as estruturas do gestor cultural são limitadas. Então, a melhor maneira de fazer isso é colocando à disposição através de um edital público, né? Porque se não for assim, Maurício, para quem está nos ouvindo, se não for por esse caminho, vai ser através de uma escolha pessoal, de uma escolha de amizade. Nesse sentido que eu disse que o edital ele democratiza o acesso. Né? De um balcão.
né? Exatamente. Que então fica um balcão o Maurício é meu amigo, o Maurício é meu amigo, eu conheço a Maurício, eu te contrato aqui assim assado. Agora, pode haver, e há situações onde a gente tem vários produtores, a gente não conhece todos os produtores de São José, todos os músicos, todos os atores, pessoas que trabalham com artes plásticas, né? E há situações onde você também passa a conhecer, passa a ter acesso a essas pessoas que são significativas no município. Então, a forma de você possibilitar isso é total transparência, né? A boa parte das seleções são feitas, inclusive, por pessoas de fora de São José. Acho que a grande maioria dos editais são pessoas que, claro, que são da área, né? Mas que, até para não haver esse, vamos dizer assim, essa relação, mesmo sendo um edital público, mas quem escolhe é quem está lá dentro, né? Depende um pouco do edital, mas a maior parte é feita, quando tem uma análise técnica, é feita por pessoas de fora de São José dos Campos, né? Até, eu vou dar um exemplo, eu já vi editais e selecionados em editais, eu falo, talvez eu não selecionasse daquela maneira, né? Ou a surpresa que a gente tem de conhecer, até pela apresentação do próprio projeto, e o resultado do projeto é muito interessante. Alcemir, tem uma plataforma colaborativa, participativa, muito bacana, que é uma ferramenta que foi lançada aí durante a sua gestão, que é a plataforma Lugares da Cultura. Uhum. Esse também é um outro elemento do Sistema Municipal de Cultura ou é uma ação isolada da Fundação Cultural? Ele é um outro elemento. Por quê? Outra grande demanda, e imagino que seja uma grande dificuldade para os gestores de cultura, resumidamente, é o que a gente chama de mapeamento da cultura. Há quantos grupos de cultura a gente tem no município? Quantos locais que fazem atividades culturais a gente tem no município? E mesmo que consigamos fazer isso em tempo real, né, isso é dinâmico, isso muda. Então o grupo de teatro que existe hoje, daqui a 6 meses, até pelas circunstâncias da sua sobrevivência, ele muda, ele modifica. Essa plataforma faz um papel de agenda cultural também? Esse é o principal, mas só para completar o raciocínio. Então, a Fundação, inclusive, já teve no seu site um registro vamos chamar de artistas da cidade. Mas isso modifica ao longo do período. Dinâmico isso. É dinâmico. E era uma grande demanda, isso surgiu na conferência, você tem um mapeamento de artistas, né? Claro, ele vem com outros nomes. O Sistema Municipal de Cultura, ele prevê, como a gente falou, ele tem vários elementos, um deles é o sistema, no Sistema Municipal, ele chama Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Ele tem uma sigla engraçada, é SMIC. SMIC. Mas esse sistema de informações, você fazer um mapeamento e um cadastramento, eu pego o seu nome, endereço, e-mail e tal, isso de forma estanque, ele não ajuda muito e não serve. E quando a gente sabia do SMIC, a gente sabia desse sistema que tinha que ser realizado, a gente falou, vamos adotar o sistema nacional, que chama SNIC, né? Esse foi o primeiro Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, né? E aí, falei, em vez de a gente criar a gente adota esse para ter um sistema nacional, que é a sua função. Mas, no meio do caminho, a gente recebeu a indicação de uma plataforma que já estava, e que foi a primeira cidade que aplicou, a cidade de São Paulo, que era uma plataforma, como você disse, a plataforma colaborativa desse mapeamento, que basicamente faz o mapeamento de agentes, produtores culturais, mapeamento de locais e mapeamento de eventos. E um mapeamento georreferenciado. Né? E isso é alimentado pelo próprio agente cultural? Pelo próprio agente cultural. Artista, pelo próprio agente cultural. Os empresários ligados à cultura. Pelo próprio agente cultural. As entidades como SESI, SESC. Isso mesmo. Eu vi. O fato de você ter um mapeamento colaborativo, acho que essa é a grande sacada. Aí a gente adotou um nome, né, que é o nome Lugares da Cultura. Então, quem clicar no Google Lugares da Cultura vai poder ter acesso a essa plataforma colaborativa. Vou dar alguns exemplos, talvez para as pessoas entenderem que a grande função é a agenda cultural. Se alguém quiser saber o que acontece no mês de março de cultura, de ações culturais na cidade, vai aparecer todas as ações de todos. Não se restringe só à Fundação Cultural. Não.
Então, eu vou repetir, como é uma forma colaborativa, a pessoa que desejar, né, se o Sindset quiser aqui ter uma atividade cultural, uma festa, um sarau, eventualmente, uma apresentação musical, e ela quiser cadastrar suas ações nos lugares da cultura, ela vai ter essa condição. E se isso ocorrer no mês de março, e a pessoa quiser saber das atividades do mês de março, vai aparecer lá esta ação do Sindset. Se o Sindset quiser somente se cadastrar como um local onde faz atividades culturais, se assim o fizer, essa ação vai aparecer. Por quê? Porque é a pessoa que coloca. É a pessoa que portal, registra. na verdade, que ela pode utilizar, se cadastrar lá para divulgar, né, o seu trabalho e colocar a sua agenda, inclusive. Né? E aí, Maurici, o que a gente fez? Primeiro que a gente está no processo ainda de divulgação, está no processo de consolidação. Até sexta-feira, na última semana, aqui antes da entrevista, nós estávamos fazendo uma avaliação justamente da plataforma e tivemos a seguinte conclusão a respeito desse sistema. Na cidade de São Paulo, ele é um sistema que é utilizado como agenda. As pessoas acessam o sistema para ver a agenda cultural. Né? E a gente, em São José, ele ainda não tem essa... Aqui lá em São Paulo já atingiu uma certa maturidade. Tem uma dinâmica... Né? Ele foi implantado bem antes do que aqui em São José dos Campos. Bem antes, e as pessoas utilizaram muito, ainda devem utilizar, na virada cultural, para pegar um exemplo, ou seja, que ações estão ocorrendo nesse período, em qual local, em qual cidade. Em São José, a gente ainda vê um processo na qual as pessoas acessam para ter o seu registro, ou seja, para mostrar o que fazem, né, os seus produtos, as suas ações, né, mas para a gente ter, vamos chamar assim, um mapeamento em um local onde isso fica registrado. Né? Posso estar equivocado, mas as pessoas ainda não têm uma noção, não veem isso como instrumento de agenda. Mas, para quem está nos ouvindo, se quiser entender, eu vou citar 3 instituições que você já disse e que produzem muitas ações culturais. A própria Fundação, o SESC, né? O SESC tem uma programação riquíssima, já há um bom tempo na cidade, e o SESI. O SESI tem um teatro belíssimo, né? Esse, agora em 2016, ele voltou em março. E a programação de todos eles constam. Então, eles são... Estou dando exemplo só desses 3, que qualquer um pode colocar, mas talvez sejam as 3 grandes instituições que fazem e realizam atividades culturais. Então, se a pessoa quiser saber quais são as atividades, se a pessoa quiser saber o que o SESC faz, entra no site do SESC. E obviamente, no site da Fundação e no site do SESI. Mas se ela quiser saber isso de forma compartilhada, né, eles vão aparecer. Porque você tem sistema de filtros, né, e vão aparecer essas ações, claro, tudo dentro do seu prazo, tudo ocorrendo no local indicado. O mais legal... que eu acho do Lugares da Cultura é o georreferenciamento. Então, se eu moro na Vista Verde, Maurici, então se eu quiser saber num raio de 1 quilômetro de onde eu moro, o que eu tenho de pessoas que produzem cultura vai aparecer. Eu consigo fazer isso, né? Essa ferramenta me permite isso. Estou dando esse exemplo. Ou se eu quiser saber quais os locais que tem de cultura em volta da minha residência, eu estabeleço um raio e isso vai aparecer. Né? Então pode aparecer muitos locais privados, né? Muitos agentes privados. A gente tem hoje por volta de 1.500 agentes de cultura registrados. Já cadastrados. É um número significativo, porque o Lugares da Cultura ele foi lançado em abril, né? Ele vai completar 1 ano, né? E apesar da gente não sentir que ele é utilizado como agenda, e como eu disse, ele provavelmente é mais um registro do que se faz de cultura no município, é um número significativo de agentes culturais, de produtores, atores, atrizes, músicos, artistas, né? E a pessoa consegue acessar, consegue filtrar, tem uma senha, ela consegue verificar. E os sistemas de filtros é que permitem isso. É que falando pelo rádio as pessoas talvez não tenham noção. O bacana é acessar, né? Você pode repetir para a gente o endereço? www.lugaresdacultura.com.br, se eu não me engano, o acesso ao site. Agora, se a pessoa quiser fazer um filtro, que atividades eu tenho para criança, né? Infantis,
vai aparecer no município todo. Que atividades eu tenho de música? Então você consegue fazer filtros de locais, filtros de áreas artísticas, filtro por, como eu disse aqui, pelo raio de ação a partir de um endereço. Então esse mecanismo é muito interessante. Eu brinco um pouco que na Prefeitura de São Paulo, se eu quiser saber o endereço das escolas municipais georreferenciadas, a própria Prefeitura ainda não caminhou nesse sentido, mas lugares da cultura a gente vai encontrar. Cultura já traz. Onde ficam as casas de cultura, né? São 9 casas de cultura, mais o Centro Cultural Clemente Gomes. Se a pessoa quiser saber onde fica, né, georreferenciadamente, ela vai saber. Então, acho que é um grande... É uma ferramenta muito bacana. Eu brinquei numa outra rádio, Maurício, o cara falou, é o Google da cultura. É que no Google você consegue... Óbvio, no Google Maps, se você colocar um endereço, ele aparece aquele endereço, né? Mas nos lugares não, a gente consegue ter... é o filtro que vai dizer onde eu já constam. tive a experiência de navegar nessa plataforma e realmente é de fácil navegação, é dinâmica, a gente consegue ter acesso a toda a atividade, né, cultural e artística na cidade, o agendamento, né? Bom, a gente está caminhando para o fim do programa. Já, senão... Então, realmente a conversa está muito boa, mas e eu gostaria, né, de dar continuidade a isso, mas é que a gente tem um tempo pré-determinado. Claro. Bom, rapidamente, de uma forma bem breve, uma outra questão que você fez uma abordagem muito rápida aqui é sobre a criação do Conselho Municipal de Política Cultural. Isso. Eu sei que esse tema é um tema polêmico, né, que, não sei, pode ensejar uma discussão mais acalorada, mas hoje nós já não temos um conselho deliberativo de cultura na nossa cidade? Maurício, eu antes de falar do Conselho, mas eu vou falar do Conselho Municipal de Política Cultural, a gente está numa outra situação na Fundação Cultural, que é a sua própria Constituição, né? Porque nós temos uma grande dificuldade na Fundação, que é de ter profissionais. E esse também dá um longo caminho. Então a gente está no processo na Fundação Cultural, da qual a gente contratou uma consultoria que vai reafirmar a Fundação Cultural como uma fundação pública de direito público, vai criar o plano de cargos e salário e vão criar os cargos, e isso vai ter que passar pela Câmara Municipal. E neste projeto de lei também vai ser apontado um conselho, que é um conselho de administração. Então, apesar de a gente ter o conselho deliberativo hoje na Fundação Cultural, com a mudança, vamos dizer assim, ou com a reafirmação dessa estrutura da fundação, o que é o conselho deliberativo passará a ser um conselho de administração. Isso a gente está construindo, a consultoria está nos apresentando esse trabalho. Só que são processos em paralelo. Então a gente espera, eu estou citando esse exemplo, porque a função do Conselho Deliberativo passará a ser uma função mais administrativa, a partir deste processo que a consultoria está nos apresentando, e o Conselho Municipal de Política Cultural, que está em discussão, ele sim vai ser o responsável pela discussão das políticas culturais que envolvam a cidade de São José dos Campos. Então, este conselho está em discussão. Esse conselho, aliás, ele está disponível até a audiência pública de abril para sugestões e para contribuições de quem se interessa pelo tema. Mas a ideia é que no futuro, então, apesar da gente ter o Conselho Deliberativo que cumpre essas duas funções, que é o de função administrativa, de normativas, de ações próprias da Fundação e também de discutir políticas culturais, no futuro isso vai acabar sendo dividido. Não sei se fica claro, Maurício. Sim, está claro. Ou seja, o Conselho Municipal de Política Cultural discute o macro e um Conselho de Administração discutirá questões mais específicas do dia a dia da Fundação Cultural. Então, essa é a ideia, né? Parece, num primeiro momento, estranho, mas é que são discussões paralelas, né? E isso tem um pouco a ver com o que eu disse do nosso tempo administrativo de ação de gestão e o nosso tempo de demanda cultural. Ou seja, eu tenho pouco tempo, né? Você começou a nossa fala falando do segundo ano do segundo mandato. Eu termino o mandato do presidente agora, da Fundação, em 2016. termina em 2016. Então eu tenho que correr contra o tempo para fazer ações paralelas. Então eu estou dando um exemplo aqui de ação paralela, ou seja, ao mesmo tempo que está em discussão o Conselho Municipal de Política Cultural, eu estou num outro caminho
de discussão de estrutura da fundação, estabelecendo um outro conselho, que é o Conselho de Administração. Por isso que parece, no primeiro momento, estranho, mas é por conta das ações paralelas que estão ocorrendo, envolvendo aí na sua pergunta a questão dos conselhos. Alcemir, bom, nós teremos oportunidade de promover outros debates, discutir sobre esses temas que afetam a nossa cidade, sobretudo no campo da arte e da cultura. Mas, infelizmente, né, o nosso tempo aqui é escasso, mas, de qualquer forma, eu acho que a nossa conversa tá muito agradável, está muito interessante. Talvez para reafirmar, Maurício, eu sei que o tempo é curto, mas eu queria talvez destacar, que foi a sua segunda pergunta quando a gente começou aqui, quais são os marcos da Fundação Cultural. Então, uma é o que eu falo do Sistema Municipal de Cultura, o outro, em especial, grande avanço. O Fundo Municipal de Cultura, também. Mas também, nem por isso, a gente não pode deixar de falar as obras que estão sendo feitas pela Fundação Cultural. Era isso que eu ia perguntar para você. Em especial, quais são essas ações que você gostaria de destacar aqui, sim, que representam uma foi uma região que estava carente de espaço cultural, que a gente assumiu, que é a região do Putim. Então, nessa gestão, a gente assumiu uma casa de cultura e está tendo atividades especificamente no bairro Santo Onofre, que é na região do Putim, né? É um novo espaço que está sendo feito. Nós reformamos o espaço em São Francisco Xavier, o pessoal chama de Casa da Pedra, que é um espaço onde está recebendo as oficinas culturais, que não havia anteriormente. Abrimos um edital para a reforma da estação de trem de Eugênio de Mello, deve finalizar nesse semestre. Pretendemos, a gente ainda está no processo de discussão ainda, de restauro da estação do Limoeiro e do Martins Guimarães, né? Batalhamos muito e deve ocorrer o restauro da estação central ali da Vila Maria, que é de uso da MRS, mas a gente fez gestões para que lá ocorra o restauro, né? Melhoramos muito, um grande marco foi a ida do Museu Municipal na antiga Câmara Municipal, né? Hoje, lá a instalação do Museu Municipal, fizemos... Já abriga o Museu Municipal São José dos Campos. Foi a antiga Câmara, chamou-se Espaço Mário Covas, e hoje é o Museu Municipal. Fizemos uma reforma também no telhado da Igreja São Benedito, a própria biblioteca está caminhando para uma reforma, tem um problema sério lá de calha, mas eu acho que o grande feito da Biblioteca Municipal é que a gente vai abrir uma licitação para chipar os livros, né, e ter um sistema onde a população possa adentrar a biblioteca e conhecer o seu acervo. E a outra grande obra que eu diria... É um absurdo, quando eu encontrei, é o Cine Benedito Alves, que fica na Avenida São José. É emblemático, né, para a nossa cidade. E eu vi que a reforma está bastante avançada. Né? Eu não sei o que você está querendo dizer com emblemático, mas para mim é emblemático o quanto ele foi abandonado pelas gestões anteriores. Ele é um exemplo de abandono, né? Ele é emblemático nesse sentido. A gente pode citar não só na área da cultura, mas outras obras que foram abandonadas e foram deixadas de lado pelas gestões anteriores. Mas ele é um marco emblemático de abandono. Foi o que eu encontrei em 2013. Está num estágio avançado lá. Está no estágio avançado. Né? A gente pretende... Parece que vai ter uma galeria de arte lá, Alcemir? Parece não, vai ter. O local onde a gente fazia exposições de artes plásticas era dentro... Primeiro, houve uma galeria, que era a Galeria Helena Calil, que ficava próxima à Igreja da Matriz. Depois ela deixou de existir. E quando eu cheguei em 2013, as exposições ocorriam no espaço, infelizmente, adequado, que era a Igreja São Benedito, e a gente pretende ter uma galeria com condições adequadas de exposições de artes visuais e artes plásticas. Então, quem hoje passar na Avenida São José vai ver que ao lado do Cine Benedito Alves está sendo construída essa galeria de arte. Legal, Alcemir. Bom, antes de fazer as duas últimas perguntas aqui para a gente, infelizmente, encerrar, né? Eu gostaria que você fizesse uma sugestão de livro para a gente. Nós começamos a entrevista falando sobre o seu livro, né? não vale sugerir o seu livro. E eu gostaria que você desse uma sugestão para a gente de uma leitura. Aí. De leitura? Poderia destacar aí como algo importante. São várias. Eu vou sugerir... eu li um livro da Rita Elisa. Aliás, eu li os dois livros aqui. Ela é uma autora de São José. Uma que trata sobre a história da Cora Coralina, né? Eu li o livro e vi a palestra dela no mês de março, Maurício, e o histórico, porque é um livro que desmonta um pouco o mito daquela senhora que velhinha, na qual o marido não deixava ela escrever, e depois, com uma certa idade, ela passou a escrever poesias.
Ela desmonta esse mito e o livro apresenta isso. Então é uma indicação a biografia da Cora Coralina. Eu não me lembro exatamente o título do livro, mas é o livro da Rita Elisa. Da Rita Elisa, que é uma escritora aqui de São José São dos Campos. José. Ah, Né? Aliás, ela retrata as mulheres. Acho que o último livro dele é sobre Nha Chica, que viveu em Baipendi. Então ela se dedicou a escrever. O primeiro livro dela foi sobre Eugênia Sereno, que é uma escritora que ganhou um prêmio Jabuti, que foi moradora. Ela foi de um livro só, Eugênia Sereno, que tem uma história muito interessante também. Ela é de São Bento do Sapucaí. Mas o livro que eu estou lendo, eu indico, né, é uma coletânea de crônicas do Rubem Fonseca. Acho que são 4 ou 5 livros reunidos pela Companhia das Letras. Eu estou terminando o livro, mas eu não conhecia. Né, ele é meio forte, bacana. Assim, mas é muito interessante. Então, uma coletânea de crônicas também de Rubem. Não, mas você quer que eu indique um só? Tem um escritor que... Então, pelo jeito você vai indicar vários livros. Tem um escritor que eu gosto muito, eu não vou me estender não. Que ele, apesar dele ter nascido em Cuba, mas ele é italiano, o Italo Calvino. Eu vou indicar 2 livros pequenininhos aí para quem está nos ouvindo. Um é O Barão das Árvores, a história de um homem que vivia nas árvores, aí tem todo um histórico, e o Visconde Partido ao Meio, né? Que os 2 são pequenininhos, a pessoa consegue ler rapidamente, e que eu gosto muito da maneira como ele escreve, Italo Calvino. Vamos fazer um outro pedido para você, Alcemir, mas aí você pode encaminhar posteriormente. Manda pra gente uma lista, né, de 5 trabalhos musicais, discos, não sei, que influenciaram a sua vida e que representam aí marcos na sua vida. Mas isso você pode mandar depois pra gente, posteriormente. Eu fiz isso uma vez, Maurício, era um programa também de rádio, ele falou, faz uma listagem de músicas. E quando eu comecei a listar, né, não vou falar aqui, eu falava das músicas, mas mais das músicas eu falava dos discos, até porque eu tenho bastante vinil em casa, né? Eu falei, vou dar um exemplo. Eu não tenho como falar do Chico Buarque sem ter um disco que eu falava do Construção, né? Que para mim é um disco muito legal. Mas eu começava a falar da música, mas eu falava do disco, né? Eu falava, acho que teve eu gosto muito do Simon Garfunkel, né? E eu acho que foi o primeiro disco que eu comprei em LP das grandes músicas, na reunião dos grandes sucessos do Simon Garfunkel. Eu falava da música, né? Mas eu falo do disco. Então, depois você manda pra gente essa relação. Eu mando sim. Alcemir, e aí pra gente encerrar de uma forma bem sucinta, se é que você vai alcançar essa proeza, né? Mas 2 últimas perguntas. De uma forma bem sucinta. O que é arte? O que é arte eu não vou lembrar o autor que disse isso, né? Mas arte não, é a forma de viver do ser humano, né? Não tem como viver. Viver é muito pouco para expressar o que é arte. Alcemir Palma, o que é a vida? O que é a vida? Pô, quem pergunta é para filosofar aqui. O que é a vida? Para mim, a vida é poder viver com arte, viver com poesia, né? Então esse é o sentido, né? Se você viver sem arte, viver sem poesia, e poder ir além daquilo que é a sobrevivência, né? Respirar, comer e ter o seu cotidiano. Se não tiver algo além disso, algo além do sonho, isso não é a vida. Alcemir, o que é a vida? O que é a vida? É viver com arte. Gesamtkunstwerk. 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 Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk.
Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. Interpol and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. Interpol and Deutsche Bank, FBI and Scotland